que eu classifiquei, eles são verdadeiros poemas também que Jorge de Lima tem nas artes plásticas, não é? A grande questão é a seguinte: Jorge de Lima, ele foi tão gigante em termos de letras, especialmente no campo da poesia, porque eu como amador, acho que tem um Jorge de Lima super gigante como poeta, é um bom literato, um bom romancista, mas não é espetacular, e é um bom artista plástico. Ele, no meu modo de ver, teria sucesso em qualquer uma das duas opções, não é? Se não fosse o grande poeta que foi, que terminou esmagando, do ponto de vista de opinião pública, essa presença dele nos outros campos da arte. Aí vamos aqui. Eu quero logo dizer aonde fui buscar as coisas, porque você não tem um livro específico tratando do Jorge de Lima como artista plástico. É uma coisa, né, Patrícia, que a gente pode ver, risoto depois, como trabalhar isso. Tem estudos feitos que são soltos. Eu achei, em tudo que eu procurei, esses três que eu achei que são mais representativos, que é esse Templo Cultural Delfos, que tem ali a indicação, depois eu vou passar para a organização do evento, todos os sites, né, todos os links. Tem a Teresa, que é a revista da USP, a revista literária da USP, que tem esse artigo importante sobre o tema, Jorge de Lima e as artes plásticas. E tem esse livro, que é Jorge de Lima e Alceu de Amoroso Lima, um livro fantástico, lançado no ano passado, do Leandro Garcia, e que tem, inclusive, poemas inéditos do Jorge de Lima, e que será lançado no dia 15 de janeiro, 15 de maio, segunda-feira, no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Está sendo programado para o lançamento, finalmente, aqui desse livro, que já foi lançado no país inteiro. Então, foi aí, nesses 3 locais, que eu consegui catar as coisas que vou colocar aqui para vocês. Então, estou logo dizendo a fonte, né? Porque eu não tenho tanta sapiência assim, tive que ir atrás. Aqui está uma caricatura do Jorge de Lima. É uma caricatura feita por Mendes, que era um grande caricaturista nos anos 40, 50 e 60, né? Junto daqueles monstros sagrados todos da então capital, Rio de Janeiro. Ele já fica no Rio, ele já não vai para Brasília, junto com a mudança de capital. E como todo caricaturista, o Mendes, além de fazer os traços físicos do Jorge de Lima, né? E o Jorge de Lima não era uma pessoa branca, certo? Ele não era um eurásico, ele era um mestiço de pele escura. E dizem que isso atrapalhou muito ele na elite carioca, inclusive no acesso à Academia Brasileira de Letras, Edson, que ele concorreu 5 ou 6 vezes e não conseguiu ser eleito 5 vezes, né, para a Academia Brasileira de Letras, e há quem diga que a cor da pele jogou algum peso nisso. Não sei, mas aí está os traços fisionômicos do Jorge de Lima. Ele está de jaleco e de uma seringa para comprovar ele como médico, porque como poeta não precisava falar. Então ele está aí representado como médico e na outra mão o pincel. Veja o detalhe. Isso é uma charge do começo dos anos 50, final dos anos 40, começo dos anos 50. Jorge morre em 53, então ele ainda está saudável nessa altura do campeonato. E ele já é identificado para a sociedade carioca e a sociedade brasileira como, além de poeta, médico e pintor. De onde se baseia a arte plástica de Jorge de Lima? É bom a gente ter a contextualização. Nós vivíamos num país, não é, onde as coisas chegavam com certo atraso. Nós temos uma colonização muito cruel desse ponto de vista, porque a elite branca do Brasil, ela sempre menosprezou a questão da cultura. Então, para aqui chegar as questões mais avançadas em todos os ramos da cultura, tinha-se um tempo, tinha um delay em relação ao resto do mundo. Então, no começo do século XX, nós tivemos um impacto nas artes gráficas, nas artes plásticas, daquilo que já havia feito um certo sucesso na Europa, como o impressionismo, o Art Nouveau,
e principalmente o cubismo. Todas essas formas contestatórias ao academicismo plástico, ela acontece do final do século XIX, começo do século XX, e explode na Europa em uma série de tendências. No Brasil, chega tardiamente. Na verdade, ela chega no Brasil em 1922, quando o Brasil completava 100 anos de independência, na Semana da Arte Moderna. Vamos ver isso daqui a pouco. Esse momento onde a vanguarda intelectual brasileira se posiciona ao lado das grandes tendências também plásticas internacionais, além das grandes tendências internacionais do chamado modernismo no campo das letras, isso também acontece no campo das artes plásticas. Então, nós temos aqui o surrealismo, que ele surge enquanto tendência mundial em 1924, e influencia Jorge de Lima bastante. Nós temos aqui, nessas 3 fotos que eu coloquei surrealistas, do lado de cá é um fotógrafo americano chamado Man Ray, que tem um grande trabalho surrealista, trabalhando fotografia e montagem fotográfica, que é algo que passa a interessar a Jorge de Lima no segundo momento. E nós temos essas duas aqui, que são 2 autorretratos de Salvador Dalí, que é o ícone maior do surrealismo figurativo, certo? Então, ele tinha um grande talento como artista plástico acadêmico, mas só que não usava isso academicamente. Ele trabalhava isso oniricamente. Então, era a questão dos sonhos. Ele tirava da realidade e levava para o campo dos sonhos as suas artes. Ali no cantinho, que acho que dá para vocês verem, tem um desenho quase imperceptível, que eu acho que é algo que também tem a ver com Jorge de Lima. Ali é um cartoon, Edson, é um cartoon de um sensacional artista, um cartunista búlgaro, chamado Saul Steinberg, e que migrou para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos, ali pelo final da Segunda Guerra Mundial, ele dá muito peso ao chamado minimalismo, que é você representar o máximo de ideias graficamente com o mínimo de traço, certo? Acho que tudo isso influencia Jorge de Lima. Vamos ver. Um popurrí do Jorge de Lima. Aqui no canto, nós temos Jorge de Lima como minimalista, nas ilustrações do Mundo do Menino Impossível, que a gente daqui a pouco vai falar sobre isso. Temos no meio uma pintura que não é acadêmica, você pode classificar ela como expressionista, como decorrente do impressionismo, você pode classificar ela num monte de coisa menos de acadêmica. Então, ele já se manifesta como anti-acadêmico, ele é modernista nas suas artes plásticas. E nós temos aqui 2 experiências usando montagens e colagens. No meu ponto de vista, que eu não sou crítico de arte, mas como jornalista eu posso opinar, né? E cometer gafes, inclusive. O que é que acontece no meu modo de ver? Tem uma diferença no campo da arte entre a fotomontagem e a colagem. A fotomontagem, você trabalha artisticamente, você manipula artisticamente o negativo. E esse negativo, uma vez trabalhado, lembre-se que nós não tínhamos como é o nosso programa famoso, o Risoto? Não tínhamos o Photoshop na época, né? Então era tudo na tesoura, tudo na projeção no papel fotográfico. Então ali em cima, no meu modo de ver, é uma montagem fotográfica do Jorge de Lima. E embaixo é uma colagem. Qual é a diferença para a colagem? Que a colagem você realmente recorta no papel ou de fotografias partes do desenho que você vai compor depois colando. Aqui em Alagoas, por exemplo, nós temos o Argélio Novaes, que é um artista espetacular a nível nacional em colagem. E o que é que ele faz? Ele recorta os pedaços de papel, de impressões outras, cola e faz uma obra de arte, certo? Ele fazia as 2 coisas na minha avaliação, porque eu estou falando, Patrícia, sem ver os originais, entendeu? Ele fazia tudo, ele foi, enfim, vamos daqui a pouco parte por parte. Então ele como na poesia dele, se a gente lê A Invenção de Orfeu, é uma aula, né, Maurício? É um passeio sobre praticamente todos os estilos literários da poesia.
ele, nas artes plásticas, também fez uma coisa parecida. Ele passeou com talento, no meu modo de ver, por diversas formas de manifestação plástica. Puxo para a gente ver aquilo que eu falei lá atrás. O modernismo no Brasil, o Brasil contemporâneo com o mundo no século XX, ele só acontece a partir de 1922, ressalvadas experiências isoladas antes de 22. Aconteceram. Mas 22 é que há um movimento real a partir da Semana da Arte Moderna e que essa questão passa para a polêmica. Ela não é aceita num primeiro momento, é uma minoria de vanguarda que lança-se no campo do teatro, no campo das letras, no campo da música e no campo das artes plásticas, se lança para mostrar o mundo contemporâneo ao Brasil. E durante muito tempo, essa turma toda foi marginalizada. Aí nós temos aqui o Mundo do Menino Impossível, que ele publicou jovem. O Mundo do Menino Impossível é publicado em 1927, apenas 5 anos depois da Semana da Arte Moderna em São Paulo. O Mundo do Menino Impossível, além de ser um poema extraordinário, a sua primeira edição ela é fantástica, porque ela é uma obra de arte da literatura completa, obra de arte gráfica completa. Porque a Jorge de Lima fez, no Mundo do Menino Impossível, as ilustrações do próprio livro. O livro não é só um poema, embora a gente ouça esse poema, por exemplo, recitado espetacularmente pelo Chico de Assis, não é, que é brilhante na interpretação do Mundo do Menino Impossível, mas no livro ele não era só o poema. O livro O Mundo do Menino Impossível, ele é uma obra que conjuga os desenhos do autor Jorge de Lima com a poesia do autor Jorge de Lima. Então, o Mundo do Menino Impossível, em sua primeira edição, ele tem ilustrações em todas as páginas feitas pelo Jorge de Lima. A capa é esse desenhozinho do menino aí, que é um desenho minimalista. Ele volta à tese básica do minimalismo, que você tem que ser até infantil para que uma criança possa interpretar. Então, os minimalistas, em sua origem, eles desenhavam como crianças, para, no entendimento dessas pessoas, a comunicação ser a mais fácil possível. Então, ele faz a capa do Mundo do Menino Impossível, um desenho propositalmente infantil. E dentro das páginas do Menino Impossível, ele desenha página a página. Mais de um desenho por página. E em algumas edições do Mundo do Menino Impossível, onde tem ali ilustrações do autor, que é uma espécie de mandala, o irmão dele, Mateus de Lima, pintou com lápis de cor, edição a edição, na mão, num trabalho simbiótico entre os dois irmãos. O Jorge de Lima investia na imagem dele como artista plástico. Ele não interpretava aquilo como um hobby ou como algo secundário, muito secundário em relação ao trabalho dele como homem das letras. Aí nós estamos vendo uma vernissagem dele em 1945, no Rio de Janeiro. Ele está ali com o terno meio tom, certo? E só tem homem, porque em 45, mesmo no Rio de Janeiro, a presença feminina em eventos era bastante limitada. E nós vemos, pelo texto que eu peguei essa foto, dizia que era uma exposição de quadros do Jorge de Lima. Deveria ter quadros, mas nesse painel que está aí, só tem fotografia. Ele pode ter sido fotógrafo também. Ou ele pode ter trabalhado colagens e fotomontagem com essas imagens que estão aí. Mas essas imagens, a maioria delas não é pintura, certo? Então aí ele está investindo, ele está num evento de divulgação da sua própria obra como artista plástico. Aí o que ele pensava da obra dele?
Aí está aí uma entrevista em 1951, 2 anos antes da morte dele, para o Jornal de Alagoas, entrevistado pelo Arnoldo Jambo. Pergunta: acredita que o abstracionismo nas artes plásticas venha a superar o figurativismo? Responde Jorge de Lima: não. Há até uma tendência a uma volta ao figurativismo. E discutindo-se o que seja pintura abstrata ou figurativa, podemos concluir que os abstratos sejam mais concretos. O que se denomina abstracionismo é o que há de mais sensual, agressivo e positivo na pintura. A pintura abstrata nos empolga suavemente, com marcas fortes da arte, como a cor na sua pureza e explosão mágica, com a coordenação das cores e valorização delas, com a matéria pictural, portanto, com o que há de mais concreto na pintura. O figurativismo é uma fuga, uma intervenção humana nesse mundo tão concreto, tão objetivo e pictórico que se chama abstracionismo. Ele teoriza. Então, ele não era um simples diletante. Jorge de Lima teoriza. Ele tem um trabalho intelectual sobre a atividade da pintura e das artes plásticas. Entrevista para a revista Vamos Ler, de 1945, 1º de novembro de 1945, uma revista de circulação nacional muito importante à sua época. Aí Armando Pacheco pergunta a ele, já vai cutucar quem não deve, mas pergunta: compreendemos muita coisa de seus quadros, mas muita coisa continua para nós incompreensíveis. Aí Jorge de Lima responde: não. Os meus quadros são perfeitamente compreensíveis, que já estoca o perguntador, né? Você que não entende, Silva. E se não o são, algumas vezes, isso ocorre por insuficiência da minha técnica, pela ausência das leis comuns às escolas e talvez porque esse ambiente de poesia intuível envolvam esses quadros. Já disse e repito, minha pintura, deficiente, imperfeita, autodidata, é tão somente um complemento da minha poesia. Então, ele está usando aí uma falsa modéstia. Certo? O que ele quer dizer é que a poesia dele, que é tão espetacular, está no mesmo nível da arte plástica dele, para ele. Certo? Então, ele reage, inclusive, à afirmação que tem quadro dele que não é compreensível. Como não é compreensível? Não é compreensível para você, pô. Mas você também não compreende minha poesia. É isso que ele quer dizer. Então, ele tinha uma base e tinha uma ligação efetiva com a pintura. Aí, só para ilustrar, nós temos Portinari pintando Jorge de Lima. Então, é uma relação entre os maiores. O maior pintor da história do Brasil pinta o maior poeta brasileiro. E ali de lado, era uma coisa que se usava antigamente nos livros, que é o ex libris. Então, o ex libris é um selo que as pessoas podem colocar nas suas próprias bibliotecas, livro a livro, e também colocar nos livros que a própria pessoa publica. Não é? Então, ela é uma marca. Esse livro é de fulano. Em vez de você dizer isso, você põe o selo do ex libris. Aí é o desenho de Jorge de Lima para o próprio ex libris. É o esboço. Certo? Ele ainda não foi levado para a gráfica. Então, é o próprio Jorge de Lima desenhando letra a letra e dentro, que aí está colado, provavelmente em papel vegetal, um desenho abstrato representando o seu ex libris. Isso aí é uma obra de arte raríssima. Mais uma vez, mostrando o valor que Jorge de Lima dava ao seu próprio trabalho como artista plástico. Chama-se A Pintura em Pânico e além da obra em si, ela é também uma brincadeira, só no título, com um livro que ele fez a capa, de Murilo Mendes, muitos anos antes de lançar
Pintura em Pânico, que foi nos anos 30, isso aí é lançado em 1943. A Pintura em Pânico é em 1943. E a Poesia em Pânico é bem antes, nos anos 30, não me lembro exatamente de quanto é, do Murilo Mendes. Os dois juntos trabalharam na capa, construíram a capa, só que a montagem da capa é do livro do Murilo Mendes, é do Jorge de Lima. Esse livro aí, A Pintura em Pânico, de 1943, ele volta à tradição das mais antiga editorial. Não é, mestre Jorge Oliveira? Eu esqueci de saudar o meu mestre Jorge Oliveira, que está ali. E eu gostaria de dedicar essas palavras ao Jorge, que, para mim, é a referência do jornalismo alagoano e se meteu também com literatura para brilhar na literatura também. Não é? E no cinema, vamos parar, a Ana já está ali, daqui a pouco vamos acrescentar mais coisas ao currículo do Jorge. É o Jorge, é o nosso Jorge. Salve, Jorge. Então, Jorge, ali, você que é um homem que acompanha desde o tempo, porque aqui está o Risoto e está a Patrícia, mas eles não fazem parte do tempo dos impressos em quente, do chumbo, do que nem era fotolito, né? Das montagens feitas em madeira com os clichês sobre a madeira. Vocês não são desse tempo, não. Aqui desse tempo só o Jorge e eu. Então, e o Paulo Poeta. Então, a tradição dos livros especiais, ela vem da Idade Média, quando os livros eram manuscritos. Eles não eram impressos, porque Gutenberg só faz isso aí pelo século XV, século XVI, na virada do século. Mas antes, os livros eram feitos um a um, à mão. Então, eles envolviam um artesanato em uma quantidade pequena de cópias, porque você não podia fazer 1000 livros. Você fazia 100, 150, sei lá, 200. E aquilo era trabalhado como um artesanato. Essa tradição, ela vem para o século XX, ela vai se perpetuando e vai desaparecendo, se perpetuando como raridade e desaparecendo. Esse livro só foram feitos 250 cópias. Só 250 cópias. Numeradas de 1 a 250 e assinadas uma a uma pelo Jorge de Lima. Os exemplares que sobraram estão muito bem guardados em coleções particulares ou em universidades. No caso, o Zé Mindlin, que devia ser o proprietário dessa aí, doou para, junto com todos os livros raros dele, para a USP. Então, A Pintura em Pânico, em 1943, é essa obra onde o Jorge de Lima trabalha também como editor, do ponto de vista da edição plástica, da edição gráfica, da edição artística. E ele trabalha com colagens e fotomontagens, além de poemas curtos dentro do livro. Mas vamos dar um pulo aqui e verificar se Jorge de Lima teria talento ou não para ser acadêmico, porque as pessoas que optavam pelo modernismo eram acusados, você está desenhando essas garatujas aí porque tu não sabe desenhar um quadro bonito, né? Com a barbinha, com uma pessoa que não tem barbinha, o cabelinho, uma pessoa que tem balinho, o chapeuzinho do Paulo Poeta naquela tonalidade. Então tu não sabe desenhar assim, aí faz uma garatuja, faz uma caricatura. Se esquecendo, por exemplo, que o Picasso, com 10, 15 anos de idade, desenhava e pintava como os melhores acadêmicos da Europa. Quando chegou com 18 anos, já não aguentava mais aquela repetição. Aí foi inventar outra coisa para fazer, para poder dinamizar a arte. Aqui nós temos um quadro do Picasso na transição, ainda ele já tinha entrado em 1907 para o cubismo, mas em 1924 ele vai e volta para ter determinados momentos de ligação com o academicismo e publica um retrato e pinta um retrato do filho dele, Paul, que é Paul como Arlequim, em 1924. Nesse quadro, o que é que o Picasso faz? Que eu acho que devia estar sendo muito criticado. Só eu sei desenhar legal, tá bom? Eu sei trabalhar a cor, eu sei desenhar a pessoa exatamente com a cara que ela tem. Eu não estou fazendo o cubismo porque eu acho que é
uma questão superior de fazer do ponto de vista de proposta cultural. Então, ele pega o filho dele e faz outras coisas, não só o filho dele. E faz é a cara do menino, cara. Né? É um desenho de extremo talento acadêmico. Esse outro quadro aqui, claramente inspirado no Menino Azul, é pintado por Jorge de Lima em 1948. Veja a capacidade acadêmica, técnica do Jorge de Lima em pintar, tão bem como qualquer um dos pintores figurativos de sua época. Então, aí está as feições perfeitamente delineadas, a roupa perfeitamente delineada, a proporção perfeita, a proporção áurea perfeita, num óleo sobre tela de Jorge de Lima, como para dizer o seguinte: ó, eu faço aqui esses garatujazinhas do Menino Impossível, faço as colagens, faço as fotomontagens, mas eu sei pintar também, como um acadêmico, se eu precisar. Aqui tem uma outra comparação com Picasso. Do lado de cá, Pierrot, de Jorge de Lima, pintado em 1944. Aqui, em 1910, nós temos Garota com Bandolim, que já é um desenho cubista, pintado pelo Picasso. Qual é a semelhança entre essas duas obras e por que, de novo, o Jorge de Lima deve ter se inspirado no Picasso? A posição da pessoa que toca os dois, o instrumento, que são bandolins, a expressão melancólica, que você percebe figurativamente no Pierrot do Jorge de Lima, e você intui no Garota com Bandolim do Picasso, pela posição do que seriam os olhos e posição da cabeça um pouco inclinada nos dois quadros, que são uma simbologia de uma certa melancolia, certo? O Pierrot, no meu modo de ver, é uma figura meio andrógena, você não distingue exatamente se é ele ou ela, e a garota com o bandolim, ela é identificada como os seios que estão ali recortados no cubismo e um coque. Então, isso para o padrão da época já definia como menina. Mas, ambas geniais e mostrando que o Jorge de Lima tinha talento para qualquer área que ele se metesse. Aí está aquele livro que eu falei para vocês, A Poesia em Pânico, do Murilo Mendes, de 1937, e que a capa foi trabalhada junto pelo Murilo Mendes e pelo Jorge de Lima, mas o desenho da capa, que é uma colagem ou uma fotomontagem, porque só dá para a gente saber se vê o original, foi feito pelo Jorge de Lima, em 1937. Eu vou agora, rapidamente, para a gente ir encerrando, passando alguns quadros do Jorge de Lima para que nós possamos trocar essa informação e consolidar aquilo que eu acho que é a minha visão, que eu passo para vocês como opinião do grande talento de Jorge de Lima como pintor, como artista plástico. Aí nós temos Cavaleiro da Esperança, de 1941, é uma figura também não acadêmica, mas feita com grande talento do ponto de vista da divisão espacial no quadro e dos motivos cromáticos usados nesse quadro. Ao lado, provavelmente, porque como não tem estudos... eu não tenho segurança nisso, porque onde eu li, ele não fala sobre isso. Eu procurei, inclusive, saber essa informação, porque parece ser, mas ela também pode não ser, ela pode ser um título genérico dado sobre isso aí. Mas como ele tinha a convivência dele com Portinari, tinha a convivência dele também com a esquerda, embora ele não sendo uma pessoa de esquerda, Jorge de Lima, ele está mais próximo, do ponto de vista político, ao catolicismo conservador, embora ele fosse um revolucionário na poesia, na literatura e nas artes plásticas, mas politicamente ele tinha as posições dele, que não eram posições de esquerda. Mas pode ser. E o Pássaro e Flores, também de 1941, que você veja que são técnicas absolutamente diferentes, totalmente diferentes, e feitas pela mesma pessoa e feitas magistralmente. Aí nós temos Mulheres e Violino, que é uma
uma contribuição aos grandes... nisso eu vejo uma homenagem a grandes pintores que se caracterizaram, Marc Chagall, aqui no Brasil, e outros na Europa, que são pintores judeus e que trabalharam a partir do impressionismo, como também se contrapondo ao academicismo. Isso aí está claramente, inclusive, pela posição do violino. Aí tem aquele Violino no Telhado, que é um quadro famoso e que circulou a Europa judaica. Aqui, em 1942. Em 1940, ele faz um quadro totalmente surrealista. Surrealista ao estilo Salvador Dalí, que é Cavalos Alados. Aqui são ilustrações que compõem o livro Pintura em Pânico. Então, contudo, permanecíamos inclusos, A Criação do Vento, ambos de 1943. Eu, pessoalmente, tenho dúvida, ele me parece mais colagem, mas ele pode ser também uma fotomontagem, certo? Aí só vendo o original, que não existem mais. Onde eu li, se diz que os originais do Pintura em Pânico foram destruídos pelo tempo. E os pouquíssimos exemplares dos livros que sobraram já estão não muito bem conservados e também fica difícil por eles, que é fonte secundária, analisar o que seria. No meu modo de ver, seriam colagens. Também duas outras ilustrações do Pintura em Pânico, que é as primeiras fecundações e começo da catequese. No meu modo de ver, também colagens magníficas. Todas preto e branco. Aqui nós já temos essa daqui, sem título, de 1939, para mim é uma fotomontagem, inspiradas nas fotomontagens do Man Ray, aquele grande fotógrafo surrealista americano. Esse daqui pode ser um misto, ele pode ser uma fotomontagem e uma colagem também, ambos de 39. Mas você veja a variação de foco e a variação de técnica de abordagem dele nessas obras de arte. E, finalmente, para encerrar, a questão é a seguinte: quanto custaria uma obra do Jorge de Lima? Porque as obras do Jorge de Lima, as obras pictóricas do Jorge de Lima, elas ou estão em museus ou elas estão perdidas. Você não tem no mercado obra do Jorge de Lima. Esse livro que desapareceu e que tem poucos exemplares, e que pode ser reeditado agora, porque ele tem 70 anos de morte. Ele já virou domínio público. Então, o Poesia em Pânico, ele pode ser reeditado a partir deste ano. Quanto custaria o Poesia em Pânico? Que não tem nenhum. Você procura nos leilões, não tem em lugar nenhum. Só para ter uma ideia, ali no estante virtual, a Pintura em Pânico, eu quis dizer. A Poesia em Pânico do Murilo Mendes vale R$ 1.400. E só tem um disponível. Se alguém quiser comprar, é correr na estante virtual. Está lá ainda. Espero que esteja. Né? Quanto custaria o Pintura em Pânico? Né? Vou encerrar agora. A Teresa, a Maria Teresa, a filha dele, uma vez me disse que ele tinha predileção pelas colagens. E que ela e o irmão... Você estava comigo no dia, não foi? No Canto da Boca. Pronto. Maravilha, maravilha. Foi a Maria Teresa nos disse, no Canto da Boca, há muitos anos atrás, que ela e o irmão, pequenos, tinham como tarefas de casa recortar, não é isso? Recortar fotos de revista. Ele selecionava, ele dizia o que queria que fosse recortada, e os meninos ficavam
o dia recortando ali. Quando ele chegava, pegava aquele material, que já é matéria-prima, e fazia os seus quadros com recortes. Então, acho até que ele usou também fotomontagem, ou seja, pode ter ido para o laboratório, deve ter ido para o laboratório, e ter trabalhado em negativos. Mas me parece que ele tinha uma predileção especial pelas colagens, certo? Que são tão obras de arte como quaisquer outras. Mas me parece que, especialmente, e depois pode ser, você me corrija, que é bisneta, se eu estiver falando alguma coisa errada, me parece que exatamente as colagens desapareceram em grande quantidade. Elas, isso eu li em 2 ou 3 desse material que eu pesquisei, as pessoas falando disso aí, que se perdeu muito material de colagem do Jorge de Lima. Por quê? Porque, embora ele valorizasse, mas a cultura pictórica brasileira e mundial não valorizava as colagens. Achava uma coisa de só menos importância, né? E, provavelmente, isso, depois da morte dele, foi sendo, né, distribuído, pode ter sido dado de presente, etc. O fato é que nós não temos isso. Acho que é um bom momento, no 70º aniversário do Jorge de Lima, de se fazer um esforço nacional para coletar a obra plástica do Jorge de Lima e a gente poder ter estudos sobre essa obra plástica do Jorge de Lima e editar livros, álbuns sobre esse trabalho do Jorge de Lima, e esquentar, inclusive, o mercado, porque, com certeza, o que se colocar do Jorge de Lima no mercado terá um grande valor, porque, do ponto de vista de artes plásticas, porque ele foi um grande artista plástico. Um grande artista plástico que foi superado, quer dizer, foi oculto pela própria grandeza da sua poesia. Mas ele não se conformava com isso, como a gente viu antes. Ele foi um batalhador até o fim pela valorização da sua obra plástica. Então, com isso, eu me despeço e salve Jorge.